Capítulo 4 do livro Dimensões do Espírito. Dimensão, tempo e eternidade. Antes do princípio só existia Deus, e Ele era e continha a eternidade. Em um universo não material, a energia de Deus, o poder, criou os seres celestiais, querubins, serafins, anjos, além dos seres da criação de Deus. Posteriormente a isso, Deus fez a criação conhecida como universo, o Sol, as estrelas, o planeta Terra e tudo mais. É no contexto da criação do homem que Deus cria o tempo. Ao homem, Deus dá uma série de limitações e o introduz em um meio ambiente em que ele coexiste com duas realidades, a espiritual e a material, a eterna e a física. Antes da criação do homem, existia a eternidade, isto é, o tempo não passava e tudo que havia era eterno. Depois da rebelião de Satanás, Deus introduz à criação o elemento tempo. Neste contexto surge o homem, tendo as duas naturezas, a espiritual eterna e a física, que era temporal e sustentada pela natureza espiritual. O homem físico que surge do barro tinha o sopro de Deus dentro de si. Portanto, o primeiro não era mais importante, mas sim o segundo. Primeiro foi o físico e depois o físico espiritual, mas seu corpo, suas vestes e sua alma também eram sustentados pela natureza espiritual que ele tinha. Após o pecado, a natureza espiritual se empobreceu tanto que já não conseguia sustentar seu corpo físico. Começam as enfermidades e o cansaço. Nem suas vestes se encontrou nu e desprotegido. Sua natureza espiritual também não sustentava a sua alma. Se sentiu só e com medo. A maior de todas as consequências é que este homem começou a estar sujeito ao tempo e totalmente à mercê dele, sem poder escapar de seus efeitos. E não apenas Adão, mas também sua descendência. Cada vez que a maldade se multiplicava vertiginosamente, o tempo de vida encolhia. O tempo foi introduzido e ele é um inimigo muito forte do qual não podemos escapar. Por outro lado, está profetizado que um dia no futuro, depois da destruição de Satanás e da morte, Deus criará um novo céu e uma nova terra e introduzirá a eternidade. Para este tempo será o último registro de tempo. Depois dali, o Senhor mesmo será quem nos sustentará e não haverá necessidade da luz do sol e nem de candelabro, pois a glória será contínua para sempre. Apocalipse 22, 5. É necessário que compreendamos que entre o princípio e o fim de todas as coisas há um parêntese e no meio desse parêntese está a criação, a queda e a redenção do homem. É nesse parêntese temporal que nós estamos, mas antes era a eternidade e depois será a eternidade. É por isso que, como estamos dentro do tempo, pode parecer para alguém que falta muito para a redenção do homem ou a segunda vinda de Cristo, mas para Deus só passou um instante. O mesmo será com a humanidade quando estivermos com Cristo. Será tanto o tempo que desfrutaremos de sua presença e do céu que tudo isso parecerá como um instante. Compreender isso é necessário para que vejamos algo. Para Deus, que não tem tempo, tudo o que ocorre no presente não é um mistério, mas pelo contrário, ele já o sabe. Deus vê a profecia como algo que já passou. Para Deus, não há profecia. Ele já conhece todas as coisas e não há anúncio de algo que passará, mas sim, na mente onisciente de Deus, a profecia é um ato realizado.
Deixe-me explicar. Quando Deus lança uma palavra profética para nós, é o anúncio de que Ele vai fazer algo, mas para Ele é algo que já foi feito. Quando Deus diz que não fará nada sem antes anunciar aos seus profetas, Ele está submetendo sua sabedoria à dimensão natural do ser humano para explicar que o que Ele declarou certamente passará, acontecerá, se cumprirá. Mas isso não limita a atuação de Deus, como se o que Deus não tivesse falado não pudesse fazer. Porém, nos certifica que tudo que Deus anunciar ou falar, podemos comprovar com nossas vidas, pois é inevitável que se suceda, já que Deus já viu ou esteve lá adiante e sabe que isto ocorrerá. Deus é o único que está fora do tempo e Ele é o único que pode dizer: eu sou o começo e o fim. E no meio dos tempos, como disse Abacuque, faze-a conhecida. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Abacuque 3:2. Deus precisa avivar sua obra para que ela seja manifesta no meio dos tempos, pois no mundo espiritual tudo já está estipulado e escrito como sucederá, mas no meio dos tempos, na época presente, temos que fazê-la conhecida, pois fora do tempo já é conhecida a obra de Deus. Precisamos compreender que a profecia atua nos tempos e se ativa em nós, mas a profecia pura de Deus viaja desde mais além dos tempos até a eternidade e vem até nós para nos sustentar, consolar e edificar e etc. Mas a profecia pura, assim como ela é extracorpo, ou seja, não sai de um homem, mas sai do Espírito de Deus, ela também é extratempo, pois se escapa às épocas. Quando uma profecia é entregue a uma pessoa, por exemplo, uma palavra que libera a prosperidade, não é que vai liberar os recursos, mas é o que Deus já viu no futuro dela. Ele sabe o que está determinado, o dia e o local em que serão outorgados os recursos financeiros e para anunciar que Ele é o Senhor dos tempos, anuncia isso antes que aconteça no reino natural. A profecia leva dentro dela poder para gerar o profetizado, mas também seu maior poder é o conhecimento de que isso acontecerá. Seja qual for a profecia determinada para nós ou ainda para nossa geração, podemos garantir que ela acontecerá, pois o Deus invisível torna visível todas as coisas pelo poder de sua palavra. Primeiro disse: Deus, e foi feito. Tudo o que vemos foi feito do que não se via. Assim, Deus tem o fim dos tempos e a nossa herança reservada nos céus, esperando para os que aguardam a promessa. Há dimensões variadas e diversas esferas nos céus, mas algumas delas são quase inexplicáveis para as nossas mentes limitadas e sujeitas a este tempo. O livro do Apocalipse diz que os anciãos estavam frente ao Cordeiro e não cessavam de dar glória e honra ao que vive de dia e de noite. Apocalipse 4, versículo 10. Algumas vezes estive no céu e ali pude ver como o tempo em determinados lugares não existe. É como se de repente tudo se detivesse e parece que foi um instante. Mas adoramos muito tempo. Isto é, os anciãos que, estando frente ao Cordeiro, começaram a adorar, não puderam se deter com tamanha intensidade de adoração e continuaram através de épocas e épocas adorando. A partir da presente perspectiva é inexplicável, pois estamos dentro do que se chama tempo, mas Deus é atemporal, está fora do tempo. Deus caminhou várias vezes com Enoque, pois se diz que, quando este Deus o levou, ele teve o testemunho de ter agradado a Deus. Ele caminhou tão perto de Deus nas dimensões espirituais que em determinado momento ele entrou nessas dimensões e não voltou. Escapou da morte pela sua proximidade com Deus. O que eu estou dizendo? Deus garante que, em determinado dia,
ele voltará pela sua igreja, e em um instante, ou em um abrir e piscar de olhos, a igreja será levada aos céus para se encontrar com Cristo. Como será isso? Subtítulo: será acessar de uma dimensão a outra por aproximação. Dependendo do poder de Deus, rapidamente milhões, talvez 200 bilhões de pessoas entre crianças e cristãos sejam arrebatados em um instante. Com uma média de 40 quilos por pessoa, teremos 8 bilhões de quilos de matéria acumuladas no céu em um momento, mas não serão detectadas pelos radares e nem poderão seguir suas pistas. Deus, em um abrir e piscar de olhos, nos mudará de dimensão e deixaremos a natural e visível para sermos transformados em corpos de glória, semelhantes ao de Cristo, e poderemos acessar ao céu. Glória a Deus! Corpos que não sentirão fome e nem terão enfermidades, mas seremos a imagem de Cristo, a sua plenitude. Então estes corpos estarão no natural e de repente estarão fora das leis do tempo, submersos em Deus. Aleluia! Subtítulo: os tempos e as dimensões. Deus é eterno, o que significa que ele não tem início e nem fim. Algo que não tem início e nem fim não se pode medir, nem se pode comparar. Não se sabe onde é em cima e nem embaixo, ou quando é esquerda ou direita. Simplesmente vai mais além do que qualquer percepção humana de começo de limites, épocas ou datas. A eternidade de Deus e sua onisciência se fundem e geram algo novo chamado onipresença. Isso significa que Deus, em um só segundo ou fração mínima de tempo, pode conhecer e saber tudo o que se passou em anos e tudo o que acontecerá sem deixar o que está acontecendo. Por exemplo, Deus vê um jovem e sabe o dia em que nasceu, o que ele fez na infância, seus conflitos na adolescência, sabe com quem formará a família, o nome de seus filhos e o dia de sua morte, sem deixar de perceber tudo o que está acontecendo em sua mente e em seus sentimentos enquanto o vê em sua juventude. Se Deus pode fazer isso com uma pessoa, observemos como seria de um foco maior, isto é, Deus conhece o homem agora, no século 21, e conhece todos os detalhes do que aconteceu nas épocas passadas. Desde Adão, Cristo, os apóstolos, a época presente, ele conhece detalhes da volta de Jesus, mudanças políticas, religiosas e físicas que haverão de acontecer até o juízo final e a introdução ao período da eternidade. Se Deus pode fazer isso e é eterno, onisciente, onipresente, significa que, em um segundo, Deus está vendo 3 tempos, o passado, o futuro, que se juntam em um ponto com o presente. Isso significa que desde o presente se pode ver de forma contínua o passado e o futuro. Temos que concluir que para Deus não existe nem passado e nem futuro, só o presente. É tão grande o significado destes atributos de Deus que para Ele nada do que vai acontecer para nós no futuro da humanidade é algo novo ou desconhecido. Em outras palavras, Ele já o vivenciou, já o viu acontecer, já esteve ali. Deus está fora do tempo. Isso significa que Deus poderia ser comparado a um viajante do tempo que pode ver tudo o que acontece e voltar ao presente para nos contar e falar disso, para que saibamos o que vai acontecer. Mas é mais do que isso. Ele pode, ao mesmo tempo, estar no futuro e no presente. Pode intervir em qualquer coisa, porque quando precisou, fez chover até inundar o mundo. Ele abriu o Mar Vermelho para Moisés, fez cair fogo para Elias, ressuscitou a Jesus, tirou da prisão os apóstolos e etc. Deus pode fazer qualquer dessas coisas na época presente, mas o presente de Deus já se fez no nosso passado e significa que Ele é o Todo-Poderoso.
Desde a eternidade, quando Deus vê a história, não é que ele primeiro abriu o mar para salvar os hebreus e depois ressuscitou Jesus Cristo. Mas primeiro ressuscitou Jesus, o crucificou e depois o tirou do Egito. Vemos nas Escrituras que Deus não criou o homem primeiro e, por consequência, o homem pecou e, por consequência, Jesus foi crucificado e, por consequência, Deus o ressuscitou. Mas tudo isso foi ao contrário. Primeiro Jesus foi crucificado, antes da criação do mundo, e depois veio toda a história que conhecemos. Temos que entender tudo isso para saber a descrição de um profeta dimensional. Continuação do capítulo 4 do livro Dimensões do Espírito. Subtítulo: Realidade profética presente. Um profeta em seu espírito tem um dos atributos divinos dentro de si. A visão profética ou a concessão com o espírito da profecia pode captar em uma fração de segundo o futuro de uma vida ou o futuro da raça humana, através da visão presente de Deus. Lembre-se que para Deus não existe futuro. Quando o profeta capta uma visão, lança uma palavra ou tem uma experiência profética, o que para muitos é futuro, o anúncio do que virá para ele e igualmente para Deus é presente. Ele está imerso na dimensão do Espírito, na qual não existem tempos nem limites. Sendo assim, o profeta pode ver 4 horas de visão contínua de profecias e experiências proféticas e, no tempo presente, o natural para as pessoas que estão ao seu lado não passa mais do que 10 minutos. E como é isto? Quando o profeta entra em uma dimensão espiritual, o tempo deixa de existir. A dimensão do espírito é aquela em que vive Deus, onde não há futuro, apenas presente. Independente de quanto tempo Cronos isso leve, para o profeta não haverá vinculação ao tempo natural. Na dimensão espiritual foram 4 horas e para o público foram 10 minutos. Também na experiência profética, as visões que para o profeta duraram 15 minutos de êxtase e experiência da glória do Senhor, as pessoas tiveram que esperar mais de 2 horas. O cronos do homem é um tempo linear, diferente do tempo da dimensão do espírito. Assim como falamos de tempo futuro e dizemos que o profeta pode avançar no tempo, ir ao futuro e conhecer as coisas que virão, devemos dar crédito ao fato de que ele também pode retroceder no tempo, às épocas passadas, e ver as coisas que já aconteceram como se estivessem acontecendo. O passado pode ser tão real a ponto de se transformar em um presente. O apóstolo Paulo entendeu que nos veremos como fomos. Isso significa que no futuro olharemos para o passado e veremos como somos conhecidos no presente. Na eternidade, com a mente onisciente de Deus, todos poderão conhecer com detalhes os acontecimentos do que se passa em todas as épocas. Esse potencial à onisciência, que é um atributo de Deus, também foi gerado no homem quando Deus o fez à sua imagem e semelhança. Mas, por causa do pecado, a curta idade do homem, foram se perdendo alguns atributos do Espírito quanto mais avançavam as obras da carne. Um dos primeiros homens da raça humana, Enoque, caminhou tão perto de Deus que podia entrar e sair frequentemente das dimensões do Espírito. Parte do manto do profeta dimensional é a restauração das portas dimensionais que lhe permitem entrar nas dimensões do Espírito. O profeta pode ir ao futuro, conhecer o que ali acontecerá e trazer isso ao presente. Pode ir ao passado, tomar o que ali aconteceu e trazer ao presente. Dito de uma forma inversa, desde a dimensão do Espírito, o profeta não profetiza o que acontecerá, mas fala do que está acontecendo no seu presente profético, que corresponde ao futuro no tempo cronológico.
O profeta declara o que já aconteceu, que para nós é passado, mas para ele é o presente. O que está vendo, sentindo e até tocando em seu presente profético. Se entendermos isso, passemos a uma parte mais profunda ainda. Para entendê-la, é necessário assimilar o que foi dito antes. Subtítulo: Tempo linear e circular. O tempo Cronos é um tempo linear, que teve um início e um fim. Na física, determinamos o tempo pelo período em que a Terra translada ao redor do Sol e chamamos isso de ano. Esse conceito de ano na Terra não é o mesmo para Mercúrio ou Júpiter. Para o planeta Mercúrio, seu ano será uma fração de tempo muito reduzida em comparação ao nosso, e o ano de Júpiter será muitas vezes o nosso ano. Isso quer dizer que o tempo é totalmente variável de acordo com o eixo e a distância na qual o planeta gira. Mas todos nós entendemos que o tempo é linear, isto é, tem o começo e o fim. Melhor dizendo, avança desde uma origem em uma direção reta até um ponto em que não sabemos se terminará, mas as frações entre o início e o final desconhecido as chamamos de acordo com algumas variáveis que conhecemos. Dentro dessa linha de tempo, o período em que a Terra gira em seu próprio eixo, chamamos de dia e fracionamos este tempo em 24 partes iguais, chamadas de horas, e assim vamos dividindo em partes menores. Nosso conceito humano é que o tempo se originou em um tempo desconhecido e avança em um sentido reto até um tempo final, o qual desconhecemos. Preste atenção a esta declaração. Na dimensão espiritual, o tempo não linear não teve início e nem terá fim. Todas as leis que se adequam à física natural, à termodinâmica natural, não podem medir dimensões espirituais que são infinitamente superiores a elas. O tempo não é linear, mas circular. Para o homem é linear porque o que aconteceu a uma pessoa que tem 4 anos, à medida que se passam os meses e anos, isso se torna cada vez mais longe e se distancia dela. Quando essa mesma pessoa tiver 20 anos, terá se distanciado 16 anos de quando tinha 4 anos. Quando tiver 30 anos, terá se distanciado do 26. E quanto mais o tempo passar, mais longe estará do início e terá menos possibilidades de mudar o que antes fez ou não fez. Tudo o que antes fez deixou de ser variável para ser agora uma constante. Subtítulo: O tempo e a eternidade. No tempo linear, não há forma de rever o passado e cada segundo que se vive se está mais longe do passado. Nas dimensões espirituais que se regem pelas leis divinas, não é assim. Deus pode voltar ao passado, ao dia e à hora de acontecimentos que já aconteceram e modificá-los. Para Deus, isso não é um passado distante, e sim um presente contínuo. O que para o homem é um tempo linear, já é uma constante a qual não se pode alterar. Na dimensão do espírito, é uma variável que pode ser apagada ou acrescentada. Um caso bem simples para entender isso é que o pecado ou que nós fizemos mal, como disse Davi, está sempre diante de nossos olhos. O passado está presente, pois não pode ser modificado, mas Deus nos assegura que apaga os nossos pecados e rebeliões, ou seja, no presente, Ele pode destruir o passado para que este deixe de existir. A vinculação com o espírito do profeta é que temos que compreender que, quando a profecia do que vai acontecer é liberada, isso não é algo que vai acontecer, mas algo que já aconteceu nas dimensões espirituais. Os 3 tempos, passado, presente e futuro, não existem e sim só um conceito de tempo chamado eternidade. A partir daí, é a função
e o ofício do profeta entrar nas dimensões espirituais de uma forma tão forte que possa destruir os pecados, rebeliões e iniquidade de uma nação. Por meio de um ato profético que não é uma mera oração ou uma intercessão em favor de um povo, mas uma introdução agressiva com uma força espiritual competitiva para destruir algo que existia como uma constante, permanente ou que, de forma definitiva, aprisionava a alma de multidões em uma região. Semelhantemente a um viajante do tempo, desde o presente, o profeta muda todo o futuro, físico, social, espiritual, moral e social de uma região, destruindo o passado. Ele é mais que um viajante do tempo, é um mensageiro do reino dos céus, que entra nas dimensões do Espírito suficiente para fazer e desfazer estritamente conectado ao Espírito daquele que não tem futuro e nem passado, mas simplesmente é o Eu Sou. Subtítulo: Profecias e adivinhação. O profeta entra no tempo e é levado ao que chamamos de futuro. Usa o dom e a voz profética e estabelece decretos. A profecia não é uma probabilidade nem uma suposição. Quando é falada, descarrega o poder do Eu Sou e faz exatamente o que se falou. Satanás era um admirador e significa que ele considera as probabilidades de acordo com a observação e sabe se alguém seguirá em linha reta para o norte. Sabe que existem probabilidades que podem ocorrer. Entre elas, as pessoas podem se deter, podem se desviar ao leste ou retroceder. Essas seriam as melhores probabilidades e as mais remotas podem ser que o homem suba ou que cave um buraco e se esconda. Mas ele pode adivinhar o futuro desse homem ou o que ele fará de acordo com o comportamento do indivíduo em ocasiões anteriores, de acordo com o que faz a maioria das pessoas quando vão por esse caminho, ou com os utensílios que o indivíduo leva, ou ainda com as intenções que tem, mas sobretudo de acordo com a influência dele sobre este indivíduo. Sendo assim, o inimigo desconhece o que será a profecia, só pode mentir ou adivinhar, que é se arriscar a dizer o que ele acredita ser a mais factível das possibilidades. O inimigo e seus servidores, como são criados, o conceito de tempo que eles conhecem e manejam é linear. Teve começo e se aproxima do fim. O que foi feito, eles não podem mudar. O que está nos seus futuros planos, não sabem se conseguirão colocar em prática. É o confronto do espírito de Jezabel contra o espírito dos profetas. Jezabel é uma variável, uma possibilidade que depende de quanto é possível manipular, oprimir, enganar ou influenciar. O espírito dos profetas, como não nascem neles, mas em Deus, é uma constante. Aquilo que se fala que será feito é algo que já está pronto, pois quando a profecia é liberada, o poder para que ela seja cumprida é liberado também. Subtítulo: Variáveis e constantes. No mundo físico, Einstein descobriu que a energia contida dentro de um pequeno átomo e a matéria podem desencadear uma reação capaz de destruir uma cidade inteira. Baseado neste princípio, foi feita a bomba atômica. Agora, pensemos por um momento. O poder de Deus, o poder contido dentro de Deus, não pode ser nada que não seja Deus. Portanto, este poder se chama Espírito Santo. E ele é capaz de, com uma simples partícula, desencadear uma reação em cadeia que se transformou na história da humanidade e em tudo o que conhecemos. Uma palavra profética hoje, um ato profético na dimensão do Espírito, desencadeia uma reação expansiva que termina na consumação ou destruição de todos os tempos, chamada de eternidade.
Sendo assim, executemos o poder do Espírito Santo, que nem os homens, nem os demônios poderão mudar jamais. Transformemos uma série de constantes em cidades, nações, indivíduos, em variáveis que podem ser modificadas a partir da dimensão do Espírito. O poder do Espírito é a energia espiritual para mudar de constante a variável, e todas as variáveis em uma só constante. Mas todas as variáveis que existem no mundo terminarão na última constante, que se chamará eternidade, onde o tempo não existe, não há limites, onde o futuro não existirá nem o passado, somente o presente de Deus. É ali onde todos gozaremos de alguns atributos que gozam alguns profetas hoje, e entenderemos que todas as coisas que passaram, tal qual conhecemos, deixaram de ser, já não existe mais. Não importa o que fizemos, conseguimos ou que deixamos, só existirá uma realidade, a do Espírito do homem e a do Espírito de Deus, eternamente unidos, tomando da vida a essência, a sabedoria e o amor dele. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 8. Amém.